Vai lá. Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui para falar com o nutricionista Camila, no nosso segundo episódio, e focar sobre emagrecimento feminino. Isso. Gostaria de se apresentar para a gente? Pessoal, hoje a gente está no nosso segundo episódio, né? Então a gente vai falar hoje sobre emagrecimento feminino e os principais desafios, né? Então, como vocês já conhecem, lá do primeiro desafio, se você assistiu, se não assistiu, eu sou nutricionista clínico, atuo também na área de saúde da mulher, então atendendo aí, são mais de 1.000 atendimentos visando o público feminino, né? Gerando resultados. Então hoje a gente vai falar sobre esse público, que é um público que merece a nossa atenção. São 1.000 atendimentos. É muita coisa. Dá para pedir aí bastante música no Fantástico. Sim. Como é que surgiu esse interesse em trabalhar com o público feminino? Foi Perfeito. algo que você sempre quis? Como é que surge essa ideia? É engraçado porque, Israel, não era algo que eu pensava. Você me conhece há um tempo, já sabe que eu vim do fisiculturismo, né? Eu comecei a treinar pela estética mesmo, não foi por saúde, porque eu era muito magro, me sentia muito feio, autoestima lá embaixo, naquela fase de 16, 17 anos, né? Poxa, o pessoal tirava sarro da minha cara, era boleiro, jogava bola de manhã, de tarde, de noite, então era bem fininho, bem magrinho. Então entrei naquela fase de querer mudar o meu corpo, ficar bem. Então, eu já falei um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse processo meu em outros podcasts que eu gravei. Mas resumindo, eu me formei ali, comecei a entrar na faculdade visando a parte de nutrição esportiva. Queria trabalhar com performance, eu queria trabalhar com ganho de massa muscular e hipertrofia, que também é uma área que eu atendo e atuo. Mas o porquê, né? Eu decidi trabalhar com o público feminino. Quando eu comecei a atender, quando eu comecei a buscar cada vez mais me aperfeiçoar ali, eu comecei a perceber um público mais feminino me procurando. Então começou a aparecer aquela mulher na menopausa, começou a aparecer aquela mulher com obesidade, aquela mulher que não se sentia bem com o seu próprio corpo. Então, basicamente, boa parte dos meus atendimentos começou a ser de um público feminino. E eu comecei a perceber isso nos dados, né? Que lá do sistema eu comecei a perceber, poxa, 70% das pessoas que me procuravam eram mulheres. E o porquê isso se explica? Porque a mulher ela cuida mais da saúde do que o homem. E eu falei, não, há um caminho nisso aqui. Sim. E aí meio que eu fui começando a me apaixonar pela área de saúde da mulher. Então quando eu comecei a atender as pacientes, que elas começaram a relatar, poxa, eu emagreci, eu tô entrando numa roupa, eu tô mais feliz, eu comecei a olhar aquilo como um senso de missão, de propósito. Então a ideia de focar no público feminino surge daí, desse senso de propósito e da demanda que eu tive, né, inicialmente, e hoje é um público que eu foco mais. Não que eu não atenda homens, atendo, mas atendo na sua maioria, mulheres, né? Então, assim, foi uma virada de chave na minha cabeça, se desapegar um pouco da área esportiva e entrar um pouco na área clínica, na área de nutrição voltada para a saúde da mulher. Você acredita na história de que homem morre mais cedo porque não se cuida e mulher se cuida mais? Cara, isso é real, tá? A mulher ela é mais preocupada com a saúde. O homem, para ele ir, por exemplo, para o hospital, ele tem que já estar quase morrendo. Sim. A mulher é mais forte que o homem, né? A mulher suporta mais dor que o homem, isso é real. O homem, quando tá gripado, parece que mesmo já tá fazendo lá a lista, né? De O deixar o testamento. testamento. Já as mulheres não, as mulheres são muito fortes, as mulheres suportam dor. Só que as mulheres, elas têm um senso de urgência, de cuidar da saúde maior que os homens. Então a mulher faz exames periódicos com mais frequência. Já homem não, é muito difícil. Então é exatamente por isso que eu também falei, poxa, é um público interessante porque é um público que se cuida. Então, o meu interesse em focar no público feminino surge daí, desse público que se cuida mais. Perfeito. Na sua experiência, quais são as maiores dores emocionais que as mulheres carregam? A gente está falando muito da questão do cuidado, né? Isso, Então a mulher se cuida mais e a Isso. mulher tende a cuidar mais, né? perfeito. Como você analisa esse meio termo e por que cuidar da mulher e por que a mulher precisa se cuidar? Perfeito. Cara, é muito interessante falar isso, né? Como você mesmo fez a pergunta, na minha experiência, observando principalmente os aspectos emocionais, eu comecei a perceber que a mulher ela carrega muitas dores, né? Então a mulher ela tem filhos. Perfeito. Pós o nascimento do filho, a mulher tem uma mudança muito abrupta do corpo. Então, muitas mulheres tendem a ganhar mais peso após a gestação. Muitas mulheres param de fazer atividade porque ela tem que cuidar das crianças. Muitas mulheres também cuidam do lar, porque em muitos casos o marido tá trabalhando, né? E outras mulheres também que estão uma rotina muito puxada, às vezes tem que cuidar do filho
trabalho, cuidar da casa e cuidar de outras coisas. Às vezes tem mulher que faz faculdade. Então, a gente tem uma demanda ali de um público que foca muito em cuidar e esquece de ser cuidado. Então, comecei a perceber as principais dores. Ganho de peso excessivo, problemas emocionais, não conseguir se olhar no espelho, dificuldade de vestir uma roupa que gosta, dificuldade de tirar uma foto, dificuldade até mesmo de ter relação íntima com os seus maridos. Então, essas dores são muito comuns e eu ouço muito isso no consultório. Então, vendo essa dor real das mulheres, eu comecei a falar, não, eu tenho um público aqui e com os resultados que eu fui gerando e os feedbacks positivos, eu comecei, como eu já falei isso para você, eu comecei a ver isso como um senso de propósito, né? Então elas têm essas dores, elas vêm carregadas dessa dificuldade. Poxa, será que eu vou conseguir emagrecer? Poxa, eu já tô com meus 45 anos, 50, será que eu vou conseguir? Sim. Então, eu sempre falo, as mulheres, elas precisam agora se cuidar. Sim. Eu sempre falo, ó, quando eu tô atendendo lá no consultório, conversando com a paciente, Uhum. eu falo pra elas assim, você já se cuidou muito, você já cuidou muito dos outros, agora chegou o seu momento de se cuidar. Então, acho que essas são as principais dores que a maioria das mulheres que querem emagrecer carregam. Você acha que é só a questão do. Nunca é só, né? Você acha que é Sim, só questão do emagrecimento? Ou normalmente a questão do emagrecimento tá ligado também a aspectos emocionais, com psicológicos? certeza, o corpo da mulher fala muito sobre as emoções dela, né? A mulher, quando ela não tá com o corpo legal, ela fica muito pra baixo. Cara, a mulher, quando ela se sente plena, quando ela se sente linda, ninguém segura uma mulher que se sente bonita. Uma mulher, quando se olha no espelho, quando ela coloca uma roupa que ela quer, velho, isso daí faz a mulher ela ficar com a energia feminina dela surreal, sabe? Ela tá pronta. Agora, uma mulher, cara, que ela não consegue se olhar no espelho, que ela tenta vestir uma roupa e a roupa não cabe nela, ela fica lá embaixo. Sim, Ela se esconde do mundo. Eu tenho várias pacientes, acredite, que perfeito. às vezes falam pra mim assim, Camilo, às vezes eu quero tirar uma foto depois da consulta. Tem muitas que Sim. falam assim: eu não quero tirar uma foto. Eu não me sinto bonita, eu não me sinto bem. Então isso ocorre sim. Isso ocorre bastante. Você comentou sobre a procura, né? Sim. Normalmente dessas mulheres para esse processo de emagrecimento. Uhum. A gente sempre fala da questão da faixa etária, né? Sim. Então, por exemplo, o que é que mais dificulta o emagrecimento feminino? E é uma pergunta também pertinente, que é, essa mulher de 45 que te procura e uma mulher de 25, Sim. tem muita diferença no processo para emagrecimento dela? Quais são os principais fatores que... Cara, existe sim uma diferença, tá? Algo muito assim interessante que eu pergunto sempre na consulta é: como você era na sua juventude, na sua infância? Então eu tento entender os processos. E muitas pessoas, por exemplo, uma mulher que tá acima do peso hoje, ela chega pra mim e fala assim: pô, Camilo, quando eu era criança, adolescente, eu era magra. Só que depois que eu tive filho, eu engordei. Depois que eu me casei, que eu comecei a cuidar da casa e do marido, eu engordei. Sim. Então, existem dois aspectos aí que a gente tem que levar em consideração. Obviamente, uma pessoa mais jovem, Uhum. ela vai ter mais facilidade para emagrecer, ela vai responder mais rápido do que uma mulher que já está na faixa dos seus 45, 50, que já está tendo alterações hormonais. Então, a mulher, ela tem hormônios que influenciam sim nessa questão de emagrecimento. Então, por exemplo, uma mulher ali entre os 42, 45, 50, ela já tem uma redução de um hormônio chamado estradiol. Então, esse hormônio, quando ele está mais baixo, você aumenta o acúmulo de gordura na região abdominal, você Sim. acaba reduzindo o ganho de massa muscular. Então, o metabolismo da mulher, de alguma forma, fica um pouco mais lento, né? Falando aqui numa linguagem mais simplista, né? Fica mais lento, então fica mais difícil de emagrecer, a mulher fica com menos disposição para fazer tarefas básicas do dia a dia. Então Sim. existe sim uma diferença entre uma pessoa que é mais jovem e uma pessoa que já está avançando na idade. Agora, é impossível uma mulher de 45, 50 anos emagrecer? Não. Ela só precisa de uma orientação e de um norte. Certo? Então, quando a gente dá esse norte para essa pessoa, quando a gente dá uma orientação, quando eu dou uma orientação, quando eu avalio os exames dela, eu consigo ter essas orientações. Até quanto questão hormonal, Sim, e corrija por favor se estiver errado, a questão endócrina, sim.
ela pode influenciar no nosso metabolismo, né? Eu falo, não, nesse caso Sim, do feminino. sim, Até quando ele influencia? Porque existe a questão de retenção de líquido, sim. questão Acúmulo de de acúmulo de gordura. gordura, a própria menopausa é uma A questão. mulher, quando ela tá nessa questão da redução desse hormônio, né, do Uhum. estradiol, então a mulher ela acaba tendo sim essa dificuldade no processo de emagrecimento, principalmente pelo aumento de acúmulo de gordura. Por exemplo, mulheres que acumulam muita gordura atrás do braço. Não sei se você já ouviu É falar o sobre braço isso. de baiana que o pessoal Isso, brinca, né? muita gente usa essa expressão, né? Aham. Então muitas mulheres chegam no consultório, eu pergunto, né, qual região do seu corpo te incomoda mais? Cara, e é incrível, a maioria fala a barriga e o braço. Aí eu pergunto, mas seu braço sempre foi assim? Não, depois de 40 anos eu comecei a ficar com o braço, com mais gordura no braço. Sim. Isso é por conta do hormônio estradiol. Então a mulher, quando baixa esse hormônio, esse acúmulo de gordura ele tende a ser mais pontual na parte superior do corpo da mulher. Então barriga, braço, a mulher começa a ficar mais com essa questão hormonal, com esse metabolismo mais lento. Então isso ocorre sim. Então o hormônio ele dita tudo no nosso corpo. Da mesma forma que o homem com a testosterona baixa também vai ter uma maior tendência para acúmulo de gordura na região abdominal. Então, hoje já tem estudos que mostram que homens com circunferência abdominal acima de 100, 110, eles tendem a ter uma testosterona mais baixa. Então, o acúmulo de gordura ele é proporcional a esses aspectos hormonais, tá? Então, o hormônio, ele vai gerir tudo isso. Então, a parte hormonal feminina é muito importante. E é exatamente por isso que é importante buscar médicos. Eu tenho médicos parceiros que eu trabalho, né? Então, médicos que enfatizam esse público feminino, porque cabe ao médico fazer esse processo de reposição. Ainda existe muito tabu sobre essa questão da reposição hormonal. Sim. E é exatamente por isso que é preciso buscar profissionais que tenham uma qualificação para atuar com isso. Como nutricionista, quando eu percebo que a mulher tem isso, o que é que eu falo? O que é que eu faço? Eu olho o exame, eu percebi que esse estradiol tá baixo, eu falo, ó, procura o médico, procura endócrino, fala com sua ginecologista. E em muitos casos, a ginecologista vai lá, passa a medicação, aquela paciente volta, toma a medicação e ela volta a ter mais Sim. qualidade de vida, porque não é só para o emagrecimento esse hormônio, mas é para a qualidade de vida da mulher. Então, a mulher na menopausa, ela vai ter insônia, ela vai ter fogacho, que é aquele aumento de temperatura corporal, ela vai ter baixa da libido, ressecamento vaginal. Então a mulher, ela perde qualidade de vida. Eu já tive pacientes que falaram assim, Camilo, meu casamento tá indo por água abaixo por conta do período da menopausa. Perfeito. Então muitas vezes tem maridos que não conseguem entender a esposa. E aqui fica um ponto importante para você que é homem, né, e sua esposa já está nessa faixa etária, que já está tendo esses sintomas, ao invés de ficar brigando, de criticando, procura um profissional para auxiliar ela, né? Faz um investimento na sua esposa, isso é importante, os maridos precisam abrir a mente, investir na sua esposa. Então é importante cuidar da saúde da mulher, porque muita gente fala assim, não, isso aí é coisa da cabeça dela, isso aí é emocional, e não é, é hormonal. Sim. Então a gente não tem como lidar e controlar isso. Então isso aflige muito a mente da mulher, é uma fase muito difícil, é uma fase de transição do período fértil para essa fase não Você acredita fértil. que há essa falta de comunicação muitas vezes Cara, dos pares? absurda. Tem muitos maridos que não entendem isso. Eles não conseguem compreender. Muitos porque não têm informações, né? Que não buscaram informação, e outros porque realmente às vezes não têm uma sensibilidade. Porque o homem com 45, 50 anos, na maioria deles, eles ainda são ativos sexualmente. Mas a mulher, ela acaba perdendo essa vontade de ter relação. Por quê? Ressecamento vaginal, baixa libido. Então a mulher não procura o marido. Então isso acaba ocasionando em muitos problemas no casamento, né? Então muitos homens, infelizmente, não entendem, acaba, né, fazendo besteira, Sim. traindo as suas esposas. Então eu já ouvi vários relatos de mulheres nessa fase que sofreram muito por conta de uma falta de clareza, de sensibilidade do marido. Então, assim, cabe ao homem também respeitar e investir na sua esposa. Né? Eu acredito muito nisso. Então, no que tange essa parte hormonal, Israel, é importante a mulher procurar o acompanhamento médico e o acompanhamento nutricional, porque a dieta também nessa fase é extremamente importante. Perfeito. Puxando um pouquinho desse gancho ainda, Sim. da parceria, você acha que dentro do mesmo barco, se o parceiro não entra no mesmo barco da esposa, ele acaba afundando esse barco para o processo de emagrecimento? Com certeza, cara, porque assim, o ambiente ele dita tudo. Se Perfeito. você tá num ambiente, poxa, você foi no nutricionista, você tá querendo cuidar da saúde, aí você vai fazer aquele feijão no tempero verde, que não tem gordura. Aí seu marido fala assim, não, eu só como feijão se tiver bacon, toucinho, calabresa. Cara, tem muitas pessoas que não vão fazer duas comidas. A pessoa vai fazer aquele único feijão.
Então, assim, é importante, por isso que hoje eu faço consulta de casal, que a gente chama de consulta conjunta. Então, vai o marido e a mulher. Então, eu dou até um abatimento, né? Faço um valor promocional para que aqueles dois estejam juntos. Então, quando o casal ele tá junto, você acaba tendo, de fato, um emagrecimento melhor. Porque vocês estão comendo junto, vocês estão juntos no processo. Sim. Então, é importante o marido e a mulher. Agora, o marido não quer, eu sempre falo, ó, se seu marido não quer, a salvação é individual. Independente, faça a sua parte. Faça seu feijão à parte, faça seu frango grelhado e o dele faça frito. Mas você tem que se cuidar, sabe por quê? Porque para o homem emagrecer é muito mais fácil do que para a mulher. Então a mulher ela tem que ser mais cuidadosa. Então, se o marido não quiser, faça a sua parte. Então, sempre coloco isso. Se ele vier junto, ótimo. Se ele não quiser, vá você sozinha e busque a sua melhora. Perfeito. Nossa quarta pergunta, eu lembro sempre do que a gente via em desenho quando a gente era pequeno, né? Sim. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais magro do que eu? Ou existe alguém mais gordo do que eu? Sim. É uma pergunta que as pessoas se fazem e como é que isso reverbera para você no consultório? Como é que a autoestima ela influencia no processo de emagrecimento feminino? Imagine você, uma pessoa que comprou uma calça, vestia aquela calça, esse passou 5, 6, 4 anos, e a pessoa tenta vestir de novo aquela calça e aquela calça não entra. Primeiro, o pensamento que a pessoa vai ter é de frustração. Ela fala: caramba, eu tô muito mal. Por que eu me desleixei tanto? O que é que aconteceu nesse processo? E quando a gente analisa, a gente vai entender. Então, muitas vezes, eu conversando com pacientes, o paciente fala assim: poxa, nesse período de tempo eu me separei. Então, acabei engordando. Outras pessoas passei por um processo depressivo, acabei ganhando peso. Então, quando a gente vai olhar todo esse processo, sempre tem um motivo que levou aquela pessoa a ganhar peso. Tem outras que foi por desleixo mesmo por conta do trabalho, acabou esquecendo de cuidar da saúde. Então, quando essa pessoa ela volta pro processo, que ela começa a comer bem, que ela começa a perceber uma roupa entrando, que ela começa a perceber o rosto ficando mais fino, as pessoas elogiando, cara, a mulher, o elogio pra mulher é muito importante. Quando a mulher é elogiada na rua, poxa, como você tá magra. Poxa, como até o próprio marido, pô, você tá mais, né, tá mais magra, tá mais bonita. A mulher, quando ela ouve isso, o elogio para a mulher é muito importante, né? Então a mulher ela é muito levada pelo que fala dela. Eu atendi uma paciente que ela chegou para mim e falou assim: poxa, eu tinha um corpo muito bonito na adolescência, eu era muito requisitada, eu era muito procurada, só que agora eu tenho vergonha de aparecer. Os meus familiares falam: meu Deus, você era tão bonita e hoje você tá desse jeito. Cara, imagine que é pra uma pessoa ver isso. Você era muito bonita e hoje você está desse jeito. É uma depreciação da pessoa. Cara, e aí a pessoa ela entra em um ciclo depressivo, ela entra em um ciclo de: meu Deus, será que eu vou conseguir sair dessa bola de neve? E tem Sim. pessoas que estão nesse ciclo aí e não conseguem sair, porque elas não conseguem se amar mais. Mas o que eu falo para todas as pacientes é: você precisa dar o primeiro passo. Você precisa reverter essa história. Vai ser fácil? Não. E é exatamente por isso que eu tô aqui para te auxiliar e também te orientar, às vezes, a procurar um psicólogo, fazer uma terapia, Sim. tratar qual foi a dor que te fez ganhar peso. Certo? Então, esses aspectos relacionados à autoestima feminina é importante. O corpo da mulher, para ela, vai ditar muita coisa na questão emocional. Voltando ao consultório. Sim. E pelo que você está me falando, nunca é somente o ambiente do consultório, Sim. né? É algo que eles trazem de fora para dentro. A gente vê também a alimentação, às vezes, como uma fuga compulsória, né? Sim. Você tem muitos casos dentro do consultório de pessoas que não conseguem passar por esse processo de emagrecimento por comer de maneira compulsória, Sim, com certeza. compulsiva. Como é que você... A gente pensa que sempre é só alegria, né? Porque Uhum. muitas vezes, nós como profissionais, muitos profissionais às vezes só querem contar as vantagens, os bons resultados, as pessoas que emagreceram. Mas eu lido também com pessoas que iniciaram acompanhamento e não conseguiram prosseguir por aspectos tanto emocionais como comportamentais. Então eu sempre falo, a nutrição ela é comportamental. Porque comer é comportamento, é hábito. E tem pessoas, Israel, que elas só seguir uma dieta para elas não é o suficiente. Elas precisam fazer terapia, elas precisam tomar medicações. Tem pessoas que elas precisam tomar medicamento para parar de pensar em comida, parar de ter esse impulso de comida.
Muitas mulheres descontam ansiedade, tristeza, angústia, buscam conforto na comida. E aí um ponto importante de falar é que existe uma diferença, muita gente se atrapalha nisso, entre compulsão alimentar e descontrole alimentar. Compulsão alimentar, ele é diagnosticado e ele é de fato um problema que em muitos casos vai precisar de terapia e psiquiatra. Então você precisa tomar medicações, você precisa ter médico junto, medicações junto e o acompanhamento nutricional e trabalhar comportamento. Ou seja, essa pessoa que tem a compulsão, só um nutricionista para ela, só a dieta não vai funcionar. Por quê? Ela vai se sabotar. Eu tenho casos de pacientes que eu já atendi que eram resistentes em fazer acompanhamento psiquiatra, que a pessoa vinha, fazia uma consulta. Durante o processo, eu percebia um comportamento compulsivo. Aquela pessoa se auto-enganava dizendo que ela ia conseguir emagrecer, que ela ia conseguir seguir a dieta, e no final das contas, ela sempre voltava mais pesada do que ela chegou. E aí, quando ela voltava, eu perguntava o que aconteceu. Ah, comecei bem, mas depois tive compulsão, depois comecei a comer, não consegui. E a pessoa, ela fica se auto-enganando. Eu falo, por que você não vai no psiquiatra? Por que você não toma medicação? Ah, porque eu tenho medo, eu não gosto de medicação, por algum trauma. Então, essa pessoa, ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Agora, o descontrole alimentar, ele é causado muitas vezes quando você busca conforto em um alimento específico ou em algo que você tenha mais prazer em comer. Na compulsão é diferente. A compulsão, a pessoa não come só o que gera prazer. Ela come qualquer coisa. Existem relatos de pessoas que a compulsão é assim, ó. Ela abre a geladeira, tem aquele pote de feijão lá, frio, gelado. E ela joga qualquer outra coisa dentro e come. Ela só quer preencher aquele vazio na barriga dela, na mente dela. E ela come, come, come. Quando ela acaba de comer, ela tem uma sensação de culpa surreal. Ela tem uma sensação de culpa, ela se culpa e ela se sente frustrada porque ela fez aquilo. Então é um impulso automático de comer o que ela vê na frente. Isso é compulsão. Já o descontrole, não. Quando a pessoa fala assim, eu tenho compulsão, aí você pergunta, o que é que você come? Ah, brigadeiro. Isso não é compulsão, isso é descontrole alimentar. Seja por um momento específico do dia, ou seja por um momento que ela está passando. Então, deu ansiedade, busca conforto no chocolate. Isso é descontrole alimentar. Sim. Certo? Depois do trabalho, eu gosto de comer uma pizza. Descontrole alimentar. Ela tem um gatilho, que é o estresse do trabalho, o patrão apertando a mente. Então, ela quer chegar em casa e ela quer comer alguma coisa que gere conforto. Então, é importante distinguir isso aí. A pessoa que tem descontrole, com a reeducação alimentar, ela consegue mudar. Ela não vai precisar nem tomar medicação. Já a pessoa que tem compulsão, aí ela vai precisar tomar medicação, as canetinhas de emagrecimento, Sim. que a gente vai falar depois. Então, é importante entender isso aí. Diferenciar compulsão de descontrole alimentar. Aproveitar o gancho e... Tem diferença de dieta e regime, cara? Porque a gente cresce falando assim, pô, velho, eu vou fazer um regime. Eu tinha uma tia, contar uma história bem rápida. Conte. Minha tia, ela passava meses de regime, como ela falava, e realmente a gente não via resultado. Quando ela resolveu fazer dieta, ela fala que ela passou por um acompanhamento, fez dieta e a gente começou a ver Sim. alguns resultados. Tem muita diferença? Qual é o... Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Até mesmo a expressão dieta, Sim. ela não soa tão interessante. Por que eu digo isso? Isso é importante de frisar. A dieta, quando a gente fala dieta, ela tem começo, meio e fim. Mas Perfeito. O ideal é que não tenha começo, meio e fim. O ideal é que você tenha uma mudança do seu estilo de vida e isso se perpetue para sempre. Perfeito. Então, o que eu gosto de falar é reeducação alimentar, mudança do estilo de vida através da alimentação. Isso daí é o que de fato a gente quer como algo saudável. Regime já vem de uma ideia de extremismo, né? Regime militar, né? Regime sempre vai para algo que gere extremismo. Sim. Então, aí tem as famosas, né? Que a gente depois vai falar em outro episódio sobre as dietas da moda, a dieta da lua, a dieta Sim. do ovo, a dieta da sopa. Perceba, extremismo. A pessoa ela só foca em comer determinados alimentos como se comer só aquilo fosse fazer ela perder peso. Aí a gente falou lá no desafio a diferença entre emagrecer e perder peso. Exatamente. Então, quando a pessoa ela faz regime, ela perde peso. Agora, aquilo é sustentável? Ela pode perder peso rápido, mas depois ela reganha tudo. Então, o regime não funciona. E eu não gosto de trabalhar com essa ideia de regime, de dietas, da moda. Eu gosto de trabalhar com personalização, individualidade. Então, existe essa diferença, né?
Reeducação alimentar fala de qualidade, estilo de vida saudável, ganho de massa muscular junto com emagrecimento, perda de gordura. E regime é algo extremo que faz a pessoa perder peso, mas ela não suporta fazer aquilo por muito tempo e ela acaba reganhando de novo. Perfeito. Nutricionista Camilo trabalha com consistência, não é isso? Exatamente. Ainda sobre essas fases, é muito importante a gente falar sobre Uhum. isso. Períodos, Uhum. questões hormonais, questões de ambiência. Gostei muito Sim. desse termo. Como funciona o metabolismo feminino para perda de peso, de emagrecimento durante Sim. a fase da adolescência, pós-parto, a partir dos 30 anos? Você Uhum. poderia falar um pouquinho disso pra gente? Isso toca muito o que a gente falou um pouco antes, né? Porque, por exemplo, na adolescência, a gente sabe que a pessoa ela tá naquela fase da vida dela onde ela não tem ainda muitas responsabilidades. Então não existe uma pressão emocional tão grande ainda, né? Então ela tá na fase de escola, muitas vezes ainda tá conseguindo fazer algum tipo de esporte, tem mais liberdade de tempo. Só que qual é o problema, talvez, nessa fase também? A pessoa muitas vezes ela tá refém do que os pais delas comem. E aí entra essa questão até mesmo da obesidade na adolescência. Porque eu posso falar aqui, por exemplo, na adolescência é mais fácil emagrecer. Só que aí vai ter uma pessoa que vai falar, não, mas eu conheço vários adolescentes que estão acima do peso. E isso é verdade. Por quê? Por conta do ambiente que aquela pessoa está imersa. Então, se ela está num ambiente onde o pai e a mãe só comem fast food, fritura, aquela pessoa vai, de fato, ganhar peso. Agora, se ela está num ambiente mais saudável, se ela está num ambiente onde tem qualidade, de fato, nessa fase é muito mais fácil para ela emagrecer. Né? Ela tem mais facilidade, questão hormonal dela, o metabolismo, ela se movimenta mais, ela corre mais na escola. Sim. Então tem esse fator da idade. Né? Quanto mais novo, de fato vai ser mais fácil para aquela pessoa emagrecer se ela estiver num ambiente adequado. Já no período da gestação, de fato, muitas mulheres acabam ganhando peso, né, ganhando mais peso do que deveria. Muitas mulheres acabam tendo também a questão da diabetes gestacional, então tem a questão do descontrole ali da glicose, a glicose aumenta, muitas mulheres também acabam sofrendo com questão relacionada à pressão arterial. Então, no pós-parto, a mulher, como ela começa a enfatizar muito a criança, muito o filho, a família, então, ela, às vezes, deixa de se cuidar, né? E essas alterações que ocorrem ali acabam impactando sim no ganho de peso. Então, no pós-parto, muitas mulheres relatam, poxa, depois do meu segundo filho, depois do meu primeiro filho, eu percebi que meu peso aumentou, eu pesava 70, hoje eu tô com 85, 90 quilos. Então, isso é um relato que ocorre. Agora, aquela mulher, ela teve a criança, passou por aquele processo, ela voltou a se cuidar de imediato, ela tem uma recuperação. Porém, a gente sabe que nem todas as mulheres têm esse suporte. Tem pessoas ali auxiliando, né? Muitas mulheres são sozinhas. Elas Sim. têm o filho e elas não têm suporte. Então, a gente sabe que tem esses aspectos também. E na menopausa, como a gente já falou, a questão hormonal impacta muito, principalmente porque a mulher ela tem mais dificuldade de perder gordura, né? Então, ela aumenta esse acúmulo de gordura, principalmente na região superior, região abdominal. E também ela acaba tendo uma redução da massa muscular e da massa óssea. Então isso também dificulta o processo, fora que a mulher nessa fase, ela tem menos estímulo a fazer atividade física, ela está mais desanimada, ela está sempre para baixo, então ela não quer fazer atividade. Então, como ela tem essa questão hormonal e também a redução do gasto energético, ela acaba ganhando peso. Então, existem sim diferenças nessas fases. Perfeito. A gente fala que é muito complicado pensar que tudo que a gente ouve é verdade. Sim. Então tem muita história do mito. Sim. Mãe até hoje toma chá de boldo, erva doce, achando que vai perder peso. E tem as histórias das redes sociais, né? Sim, sim. Você ouve muito dessas anedotas dentro do Com consultório? certeza. Eu falo hoje que basicamente 30% da consulta é para desfazer as fake news ali, né, das redes sociais. Porque assim, cara, as pessoas hoje elas estão perdendo profundidade. Até mesmo a ideia dos shorts, dos reels, a ideia são vídeos curtos. Então tem muita gente propagando conteúdo de saúde, né, saúde entre aspas, muitas vezes trazendo coisas que consiga aprender de forma rápida quem está assistindo, mas em muitos casos não trazendo a informação adequada. Então hoje a pessoa sempre vai falar de um chá milagroso, de uma dieta milagrosa, como você falou, né? O chá que vai fazer você perder 10, 15 quilos, o suplemento que vai fazer você perder gordura só na barriga, né? O treino que só faz você perder gordura em tal região. Então,
hoje nós temos muitos mitos relacionados à parte de nutrição. Então, muitas mulheres, as mulheres são mais fáceis de acreditar nisso, eu percebo isso. Por quê? Lembra que a gente falou da questão emocional? Sim. Quem está mais buscando o emagrecimento é o público feminino. Quem é mais afligido por isso? A mulher. Então, muitas pessoas de má índole, já sabendo como fazer essa questão de gatilho emocional, né? De trazer ali aqueles aspectos Só pra ter visualização, né? só para ter a visualização. Então, cara, eu já vi tantas coisas absurdas nas redes sociais. Por exemplo, chegou uma paciente para mim que ela comprou a creatina que fazia aumentar glúteo. Ela, poxa, eu comprei uma creatina que é uma creatina para aumentar glúteo. Eu falei, meu Deus, onde é que você viu isso? Ela não me mostrou. Aí tinha no anúncio que era uma creatina que continha 2, 3 substâncias juntos, que essas substâncias aumentavam o glúteo da mulher. Eu falei, isso não existe. Creatina Graciane Barbosa. né? O que aumenta o glúteo é o treino, é a atividade física, é a alimentação adequada. Ela falou, é mesmo, eu não sabia. Tipo assim, pagou 90, 100 reais em um produto que não tinha nenhuma efetividade, mas o apelo comercial foi tão grande, o cara que estava vendendo, ele sabia gerar esse gatilho na pessoa, os gatilhos emocionais, e ela comprou. Então, cara, isso é muito perigoso. Por isso que é importante, pessoal, né? Você que está nos ouvindo, você que é mulher, procurar um profissional para te orientar. Procurar um nutricionista para te dar um norte, para você não sair gastando dinheiro, porque às vezes sai mais barato você pagar a consulta, pagar um acompanhamento, do que todo mês você está comprando 400, 500 reais de suplementos que são inúteis e que não vão trazer nenhuma melhora na sua saúde e na sua composição corporal. Então, isso do mito, das fake news, dos conteúdos rasos nas redes sociais, eles são um grande problema. Porque a pessoa hoje, ela acaba respeitando mais um cara que está falando 15 segundos do que um profissional que tem uma especialização, que tem uma formação acadêmica. E hoje, cara, as pessoas, elas têm uma síndrome, né? Não sei se você já ouviu falar dessa síndrome, se chama Síndrome de Dunning-Kruger. Já ouviu falar dessa síndrome? Não. Essa síndrome é a síndrome que o leigo, ele entende mais do que o especialista. Ah, sim. Fizeram um estudo, né? E esse estudo era assim, fizeram perguntas bem difíceis para pessoas que eram especialistas no assunto, por exemplo, o cara que é especialista em emagrecimento ou em um problema cardíaco específico. E fizeram perguntas, as mesmas perguntas para os leigos. O especialista, ele sempre respondia de forma muito equilibrada, se baseando em estudo e mostrando ainda que dentre essas perguntas tinham coisas que precisariam de mais estudos aprofundados para saber. Quando perguntava as mesmas perguntas para os leigos, o que é que a galera que fez esse estudo, né, que é o Dunning-Kruger, né, que foram os dois que fizeram o estudo, o que é que eles perceberam? Que o leigo, ele respondia com mais convicção e certeza do que o especialista na área. Então, daí você já tira como está a rede social hoje. Existem hoje muitas pessoas na rede social, por exemplo, falando que nutricionista não serve para nada. Que o nutricionista é nutricionista do sistema, que o nutricionista, ele não sabe lidar com comida, Sim. que o médico, ele não sabe prescrever. Então tem pessoas que dizem assim, o médico te passou esse remédio aí errado. Pra que tomar essa medicação? Eu já ouvi, cara, pessoas falarem pra mim assim, eu parei de tomar, por exemplo, uma medicação que é muito conhecida, né, que é a estatina. Pessoal, parei de tomar estatina porque eu vi tal pessoa falar na rede social que essa medicação faz mal e eu parei de tomar. E a pessoa às vezes tem um problema relacionado ao coração, que tem que estar fazendo um acompanhamento médico. Então ela para de ouvir o médico e passa a ouvir o leigo na rede social. Então isso é um problema que a gente tem hoje relacionado aos mitos, que eu sempre falo, tenha muito cuidado com o que você ouve na rede social. Muito cuidado. Dieta de internet, né? Isso, as pessoas acreditam muito fácil nisso, sabe? Você sabe, você é um cara estudado, você percebe como é muito fácil enganar o leigo, as narrativas, as copies. Os caras criam copy, cara, os caras prendem as pessoas na copy. A pessoa consegue vender coisas absurdas criando uma copy ali surreal. Só que, pessoal, saúde é totalmente diferente. Vá ao médico, leve seus exames, ouça aquela voz que está te acompanhando, porque quando você começa a ouvir muitas vozes na rede social, você troca alguém que estudou, que se especializou, que gera resultados, por alguém que está na internet, que muitas vezes só quer vender um e-book para você. Uma creatina de glúten. Uma creatina de glúten. Ele não está preocupado com você, ele não tem personalização. Então tem que ter muito cuidado com isso. Perfeito. Puxando o gancho de novo. Sim. A gente vai pensar que qual é o maior desafio para essa galera Sim.
sobre o emagrecer rapidamente. O que é que Sim. você acha que é o maior desafio dentro do consultório, dentro da sua vivência? Uhum. O que é que você apresenta como esse maior desafio para as mulheres? Isso é uma pergunta muito importante, tá? Porque, assim, para mim, um dos maiores desafios, primeiro, o fator comparação, o fator impaciência. Então, hoje as redes sociais, eles geram uma ideia de que você consegue perder peso rápido, de que você vai ficar com o abdômen trincado. Então, as pessoas já chegam com uma expectativa muito grande. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela conseguiu reduzir 3 quilos, né? E aí ela chegou para mim e falou assim: Poxa, Camila, posso ser sincera com você? Eu achei que perdi pouco. Mas quando a gente analisou todo o contexto dela, o resultado dela foi muito bom. Só que ela falou pra mim, quando se pesava, ela achava que perdia pouco. Por quê? Porque na rede social ela via relatos de pessoas que perderam 10, 15, no mesmo período de tempo que ela. E eu falei pra ela, eu falei, ó, cada ser humano é único. A resposta é individual. O que você tá vendo na internet às vezes não é o todo. Quanto foi que aquela pessoa perdeu? Em quanto tempo? Compare a sua realidade. Então hoje a maior dificuldade que a gente tem é a comparação. É muitas vezes a pessoa, ela não ter paciência no processo. Por exemplo, chega uma paciente lá no consultório com 110 quilos. Às vezes ela quer em 30 dias já ficar no corpo que ela sonha. Eu vou ser bem sincero, vou jogar um balde de água fria nela e falar, ó, seu acompanhamento é a longo prazo. Pra gente começar a ter um resultado aí, pelo menos é 6 meses a 1 ano. E aí que entra o problema. Porque será que a pessoa, ela tem paciência, ela quer esperar, ela quer investir nisso? Então tem muitas pessoas que não entendem essa questão. Então talvez o que é mais difícil para mim hoje é fazer esse público que precisa com urgência melhorar a saúde, entender que ele precisa manter um acompanhamento no longo prazo. Então muitas vezes a pessoa chega, quer fazer só aquela consulta única. Só que, cara, ninguém muda em consulta única. Então perceba, uma pessoa que vem de um estilo de vida ruim, comia mal o tempo todo, ela acha que em 30 dias ela vai mudar isso. Não tem como. Você ganhou 30, 50 quilos em 15 anos, como é que você vai perder 30 quilos, 50 quilos em 2, 3 meses? Então, acho que para mim hoje, como profissional, o que às vezes ainda é algo que é mais difícil para mim é fazer essa pessoa entender que ela precisa dar tempo ao tempo. Então, hoje eu tenho pacientes Israel que já está comigo há 1 ano e meio, 1 ano, quase 2 anos, 6 meses. E são essas pessoas que mais tiveram resultados. E engraçado, muitas dessas pessoas, nos primeiros meses, não tiveram resultados tão bons. Só que quando chega no terceiro, quarto, quinto mês, a pessoa começa a voar. Se essa pessoa tivesse desistido aqui no primeiro, segundo mês, ela não ia estar colhendo esse fruto aqui no quinto, no sexto mês. Então eu gosto de fazer aquela ideia de trabalhar no longo prazo. Então, para mim, a minha maior dificuldade é essa. Fazer esse público feminino ter mais paciência no processo. E essa paciente que passa pelo processo, ela tende a permanecer, né? Exatamente. Isso é incrível, porque ela entendeu, ela teve consciência, ela gerou consciência. O que é que eu sempre falo? Quando o ser humano ele ganha consciência, quando ele entendeu que aquilo fez ele virar de chave, cara, ele não quer abandonar mais. Não quer abandonar mais. Então, hoje, Israel, a minha ideia de acompanhamento com paciente de obesidade grau 3, mulheres que estão no emagrecimento, é sempre focar no longo prazo. Esse é meu objetivo. Eu sempre falo, 30 dias, consulta avulsa, não funciona. Você tem que investir e entender que aquilo é para sua vida. Se você está 20, 15 anos sem se cuidar, você tem que entender que esse processo também vai levar tempo para você recuperar. Então, meu foco é exatamente nesse hoje. Atender com mais qualidade, atender com paciência, criar um vínculo com esse paciente, a ideia do acolhimento, né? De fato, virar uma amizade, virar uma pessoa ali que a gente tem uma relação profissional, mas uma relação de respeito. Eu sempre falo para os pacientes, ó, não tenha medo de me falar que você furou a dieta. Não tenha medo de me falar que você saiu do foco. Seja aberto. Aí tem paciente que manda áudio chorando. Ah, essa semana eu briguei com meu filho. Ah, essa Sim. semana eu briguei no trabalho. Então a pessoa ela fica. Ela criou tão essa relação comigo que às vezes ela se abre e aí a gente conversa, ó, relaxe, como um chocolatezinho. Final de semana agora, como uma pizza, relaxe. Segunda-feira a gente volta. Aí a pessoa, só de ter essa conversa, de ter desabafado, ela, poxa, eu fui acolhida. E aí na segunda ela volta, aí já manda o peso, pô, já perdi 2 quilos. Então, esse relacionamento, porque assim, cara, o nutricionista ele não é o carrasco. O nutricionista não é aquele profissional que a pessoa fica com medo de ir, de voltar.
Pô, será que eu vou lá no Nutri e o Nutri vai brigar comigo? Cara, eu não vou. Vai me Eu não sou fiscal de prato, tá? Porque, não sei, né? Pode ser até que tenha paciente que me bloqueia lá dos stories pra postar pizza e eu não ver. Mas eu não sou fiscal de prato, cara. Eu não fico vendo o que a pessoa tá comendo. Eu não fico comentando. Sim. Ah, quem mandou você comer isso? Tá na sua dieta? Eu acho isso muito grotesco, agressivo. Você acha Sabe? que a galera tem esse medo do nutricionista como Tem. um fiscal de prato? Tem pessoas que têm medo. Tem medo? Uma vez eu tava no rodízio, né? Eu fui aqui no rodízio ali em Paripe, ali, na Lux. E aí eu tava lá no rodízio e tal, né? Comendo lá, sem pena. E aí, do nada, eu tô vendo... Olhei pro lado e tinha uma paciente minha do meu lado, cara. Eita, não. E aí eu percebi que ela já tinha me visto, mas ela ficou com medo de falar comigo. Eu falei, ô, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Ela, ô, tô aqui, viu? Tô aqui, viu? Me desculpe aí porque eu tô saindo da dieta. Eu falei, hoje é aniversário de alguém importante pra você, seu esposo, o que é que seja. Esquece isso, vá curtir aquele momento. Perfeito. Existe uma diferença, Israel, entre a pessoa comum e um atleta. O atleta, ele tem um objetivo específico. Poxa, eu vou competir, eu preciso perder 5 quilos para a competição. Aí, meu irmão, é de fato foco. Ali é aquilo ali, objetivo, não pode errar. Agora, uma pessoa comum, irmão, mãe de família, pessoas que final de semana tem um marido para sair, tomar um vinho, comer uma coisinha diferente. Pô, cara, eu vou ficar apertando a mente dessa pessoa? Eu vou ficar fiscalizando o que ela come? Eu tenho uma ideia de trabalho, que eu sempre falo, ó, 80-20. O que é 80-20? 80% no processo de alimentação saudável, 20% de forma flexível. Entra um chocolate, entra um salgado, entra uma pizza no final de semana. Durante meu processo de prescrição de dieta, eu também coloco algumas refeições prazerosas, então ensino a fazer uma pizza ali com pão libanês, ensino a fazer, às vezes, alguma receitinha, uma tortinha, às vezes fazer também um bolo fitness. Tudo que a pessoa tenha prazer e está no processo sem sentir que está, né? Que a gente falou aqui até dessa questão do regime, né? Que não é a ideia. Então, assim, emagrecer não é comer de forma para sofrer. É só comer clara de ovo com batata doce? Claro que não. A pessoa pode comer coisas palatáveis, né? Então, acho que para mim o mais importante hoje é ter esse acolhimento, respeitar o meu paciente, não ficar oprimindo, né? Ficando atrás, pressionando. Não, eu gosto que a pessoa ela tenha essa flexibilidade, essa liberdade, e eu jamais vou brigar com ela, jamais. Eu vou acolher, vou entender. Quando é para chamar atenção, principalmente quando a pessoa tem um problema de saúde, eu vou chamar atenção. Por exemplo, a pessoa que tem um problema ali que já tá... Por exemplo, a pessoa que tem gordura no fígado, grau 3. Pessoa que tem diabetes. Pô, a pessoa tá comendo todo dia, comendo bolo, comendo chocolate, eu vou chamar ela e vou falar, ó, sua saúde tá se deteriorando. Aí eu não tô falando ali mais no sentido de gerar uma culpa na pessoa, não. É porque é urgência. Poxa, se a pessoa tiver com um ferimento grave, você vai botar um band-aid pra tapar? Não, você vai ter que fazer um curativo digno daquela situação. Então, a depender do grau da pessoa, eu vou ser mais pontual. Ó, você tá falhando nisso, nisso e nisso. Pelo seu bem, pela sua saúde, você precisa melhorar. Eu vou chamar e vou conversar sério. Eu tenho que saber a hora de ser sério, mas eu também tenho que saber a hora de eu ser mais acolhedor, flexível, né? Perfeito. E o que acontece para essa pessoa? Sei lá, eu fui pra tua dieta e do nada eu vou lá na Sumo como um rodízio de comida Sim. japonesa. Como é que eu volto pra minha dieta? Eu saí da dieta? O que é que acontece pro meu metabolismo e como não tornar isso uma constância? Perfeito. Dentro hoje do acompanhamento, a depender de como está a pessoa, como eu já falei, às vezes a gente libera uma refeição, eu libero, né? Uma refeição livre semanal, ou então uma refeição livre a cada 15 dias. Então a pessoa que quiser ir no rodízio, por exemplo, ela pode ir tranquilamente. A minha única orientação é coma de forma equilibrada, não exagere, não precisa ser comer para passar mal. E na segunda-feira ou na próxima refeição, você volta para sua rotina. Por exemplo, a pessoa foi para o rodízio no sábado à noite. Domingo de manhã, se der para fazer uma caminhada, correr numa praia, ir na academia, treina tranquilo. Volta, faz seu café da manhã normal, toma seu whey, faz sua alimentação normal. Não precisa, meu Deus, sair da dieta, entre aspas, porque eu deixo claro para essa pessoa que ela não saiu da dieta. Isso faz parte do processo. Então eu falo, agora vamos supor aqui que a pessoa colocou o pé na jaca. Talvez foi isso que você quis dizer, né? A pessoa colocou o pé na jaca. O que é que eu vou fazer? Poxa, no meio da semana a pessoa pediu uma pizza, fraquejou, pediu uma pizza. O que é que eu vou falar para ela? No outro dia, acorda, bebe sua água, vai para sua academia, volta para sua alimentação normal. Não espera chegar na segunda, porque a pessoa saiu na quarta do foco da alimentação. Tem pessoas que é assim, ó. Sai hoje na quarta, segunda-feira eu volto. Pô, ela fica quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias? Não. Falhou aqui, no outro dia,
Volta pra rotina sem peso na consciência. Porque o ser humano, na sua maioria, ele é 8 ou 80. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu sempre falo, ó, não seja 8 ou 80. Tenha um pouco mais de equilíbrio. Tenha um pouco mais de flexibilidade, né? Furou hoje a alimentação, tenta não cometer mais isso, mas no outro dia já volta, tranquilo, não se põe em pressão. Porque, cara, o processo de emagrecimento, Israel, ele não segue uma linha reta. O processo de emagrecimento, ele é assim, ó. Ele tem os altos e ele tem os baixos. Então, tem semanas que você tá tranquilo, tá voando. Tem outras, aconteceu alguma coisa, você já não tá 100% na alimentação. Então, quem acha que vai ter um emagrecimento seguindo uma linha reta, vai ser tudo lindo todos os dias, eu vou ser 100% focado todos os dias, se engana, cara. Para a maioria das pessoas, isso é difícil. Isso é difícil de acontecer. Então, eu gosto de fazer essa diferenciação. Como, aproveitando a resposta, como é que a gente faz para manter esse equilíbrio? Porque, por tudo que a gente já conversou aqui, fica claro Sim. que é um estilo de vida, né? Uhum. Se você tem uma alimentação que não é saudável, é um estilo de vida. A partir do Sim. momento que se adequa a isso, é um estilo de vida. E como é que dá para manter uma alimentação saudável, principalmente para o público feminino, é o que No a gente longo estava prazo? falando. Como é que faz para manter a longo prazo? Porque tem trabalho, tem casa, tem filho, Perfeito, tem. perfeito. Como é que faz E isso? aí, é exatamente aí que entra a ideia, Israel, de quando eu monto um cardápio para essa paciente, que eu prescrevo o plano alimentar, de montar um plano alimentar que se adeque, primeiro, na rotina da pessoa, nos horários dela, no bolso dela, porque isso é importante. Poxa, não adianta eu chegar para um paciente e mandar ele comer salmão todo dia. Às vezes a pessoa não tem condição de comprar salmão todo dia. Ok. Às vezes não adianta passar para a pessoa batata doce, sendo que ela odeia batata doce. Então, é exatamente por isso que eu entrego o plano alimentar na hora da consulta. E esse é um diferencial meu. Então, o paciente vai lá na consulta, a gente conversa. Primeira consulta é uma consulta mais demorada. Então, naquele primeiro dia, eu elaboro a dieta junto com a pessoa. Então, vai estar tudo dentro da realidade dela, cara. Do horário dela, do horário que ela toma café, do horário que ela almoça, do horário que ela lancha. Eu vou enquadrar tudo dentro da realidade. Quando tudo isso se encaixa, o que ela gosta de comer, o que ela precisa comer, dentro do bolso dela, dos horários dela. Muitas vezes eu prescrevo não só um cardápio, às vezes eu prescrevo 2, 3 cardápios. Sabe por quê? Que às vezes eu prescrevo um cardápio pro dia que a pessoa está em casa, pro dia que ela está no trabalho, pro final de semana. Então, ela não tem desculpa, porque eu enquadro uma alimentação dentro da realidade dela. E quando você tem um contexto nutricional dentro da sua realidade, você faz aquilo para sua vida toda. Não tem como você mudar aquilo. Então, o segredo está nisso. Para você ter algo no longo prazo, você tem que ter adesão. Adesão é sentir prazer no que come, ter acessibilidade para aquilo e ser fácil de você consumir nos seus horários de trabalho, de rotina. Então, é tudo muito fácil. Então, quando eu elaboro um plano, a pessoa não vai ter dificuldade. E fora disso, se o horário dela mudar, Camilo, meu horário de trabalho mudou. Manda um WhatsApp para mim que eu mudo diretamente. Então, a pessoa ela tem esse suporte, mesmo que ela não esteja ali no consultório comigo, eu consigo adaptar isso dentro ali do nosso acompanhamento, né? Pós-consulta, por exemplo. Pergunta que a gente ouve muito também da galera cara, eu não vou comer salmão. O que é que dá para eu substituir pelo salmão? Eu não gosto de batata doce. O que é que dá para eu Sim. substituir? São refeições específicas? Como é Uhum. esse processo? Ou depende muito do perfil sempre? Cara, vamos lá. Primeiro ponto é que quando a gente elabora o cardápio, a gente vai fazer muitas perguntas ali para a pessoa, né? Então a gente faz um recordatório alimentar, eu vou entender o que aquela pessoa comia, vou analisar, poxa, eu percebi aqui que faltou proteína, que faltou fruta, eu não vi aveia, eu não vi fibra, eu não vi uma quantidade boa de específica ali de algum nutriente. Então eu vou fazer um todo. Quando eu analiso esse contexto nutricional dela, aí eu vou para elaborar o cardápio. E aí eu vou perguntar o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, quais são os alimentos que ela come, quais são os alimentos que ela não come. Então muita gente vai falar assim: ah, eu não como peixe. Eu já sei que eu não vou passar nada de peixe para ela. Ah, de carne eu só gosto de comer carne moída. Ah, eu não gosto de comer carne grelhada. Tem gente que, por exemplo, só come carne cozida. Tem gente que não come carne de bife. Frango, tem gente que não come peito de frango. Tem gente que só gosta de comer coxa sobre coxa. Então, assim, existem vários tipos de gosto, cara, que é interessante quando a gente atende, né? Você Tem já atendeu algum vegetariano? Já. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de nada pastoso na alimentação. Sim. Então, por exemplo, não come purê. Tem pessoas que não gostam de nada crocante. Uhum. Tem pessoas que gostam de coisas crocantes. Então, quando você vai começando a perceber, cara, tem muitas pessoas que têm determinados tipos de gostos ali que a gente tem que ser muito pontual no que passa, senão a pessoa não come. Por exemplo, frutas. Pessoa que Sim. odeia mamão. Pessoa que não come melão. Eu conheço pessoas que não comem banana.
Porque se comer banana, a pessoa vomita, por exemplo. Caramba. Teve uma pessoa mesmo, engraçada essa história aqui, que eu conversei com uma paciente e ela me falou que não comia banana. Eu falei, por que você não come banana? Ela me falou que quando ela era pequena, se eu não me engano, foi o pai dela bateu nela, fez alguma coisa assim, porque ela tinha feito e meio que obrigou ela a comer a vitamina de banana, alguma coisa assim. Ela queria tomar um copo de vitamina de banana, e aí o pai dela falou: não, você não vai tomar vitamina de banana. Esse copo é muito. Ela falou: não, eu vou beber o copo. Aí disse que o pai fez, acho que foi a mãe ou o pai, fez tipo assim, 2 litros de vitamina de banana Caramba. e obrigou ela a tomar essa vitamina. Uhum. Aí ela vomitou, passou mal, e ela falou que por conta disso hoje ela não come mais banana. Então por isso que eu falo que não existe receita de bolo. Cada ser humano ele vai ter um problema. Eu atendi uma pessoa que me falou assim, eu tenho dificuldade de comer proteína. Sabe por que ela falou isso? Porque ela contou que quando ela era criança ela era muito pobre. Então a família dela não tinha condição de comer proteína. Então até nos dias de hoje, porque ela não comeu proteína na infância, ela não consegue comer muita proteína hoje. Ela tem dificuldade porque isso relembra a infância dela. Então, cara, cada ser humano é único e tem suas dores. Então, no consultório, a gente lida com tudo isso. Pessoa que não come feijão, porque, pô, feijão e arroz é o comum do brasileiro, mas tem gente que não come feijão, que sente mal, tem gente que não toma leite. Então, é muito individual, entendeu, Israel? Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso aí no consultório, na hora de elaborar, para que a pessoa tenha adesão. De perfil para perfil, né? Perfil para perfil, de pessoa para pessoa. Cara, trazendo palavras novas hoje pra gente, ambiência e adesão. Sobre a visão do emagrecimento, você falou um pouquinho disso no início da Sim. nossa conversa e também do outro podcast anterior. Porque a gente pode afirmar que o emagrecimento feminino vai além da estética. Sim. E o que realmente muda na vida de uma mulher? O que é que realmente pode mudar na vida da mulher esse processo de emagrecimento? Vamos lá. Uma pergunta que eu sempre faço no consultório é: por que você me procurou para fazer a consulta? É por saúde ou é por estética? Tem muitas mulheres que respondem, é estética. Uhum. Tem outras que falam saúde e também estética. Porque eu sempre pergunto isso. Primeiro, para entender o que realmente aquela pessoa está em mente, o que é que ela quer, o que é que ela está disposta. Então, quando ela responde assim, estética, eu já percebi que muitas vezes essa pessoa que responde só estética, ela tem algum problema relacionado a essa parte de autoestima, bem-estar. Por quê? Porque ela está vendo alguma coisa, ela está tendo alguma dor relacionada a essa parte da estética. Ela não está se sentindo bonita, ela está se sentindo que, poxa, a barriga tá grande, tira a foto, a barriga aparece, então ela tem um problema com a autoestima. Quando a pessoa fala saúde estética, é porque ela tem algum problema de saúde e ela também quer melhorar a estética. É muito difícil você ver uma pessoa responder assim, é só saúde. É muito difícil. Então, a autoestima, a estética, ela tá muito correlacionada a isso. Como eu já falei em outros momentos, a saúde, o emocional da mulher está correlacionado à sua parte estética. Se o corpo da mulher não responde como ela quer, se não tá bem esteticamente, aquela mulher vai estar mal emocionalmente. Então, Israel, o corpo daquela mulher, para ela, é extremamente importante, porque senão ela se sente frustrada, ela se sente indigna, isso vai trazer peso para o casamento, vai trazer vários outros fatores ali para aquela pessoa. Mulheres, por exemplo, que não vai... Por exemplo, eu já tive uma paciente que ela chegou para mim assim, que ela falou que ela não ia nem no salão fazer o cabelo. Caramba. O cabelo dela, quando ela chegou na consulta, tava assim, todo, né? Uhum. O cabelo, dava para perceber que a pessoa não estava se cuidando. E ela me falou, Camila, eu vou me cuidar para quê? Para que eu vou no salão se eu não me sinto bonita? Para que eu vou no salão se eu não me sinto bem? Se meu marido acha que meu corpo não é um corpo agradável. Então, cara, quando a gente fala de emagrecimento e parte emocional, é algo muito sério. E é exatamente por isso que eu fiquei muito tocado assim com o público feminino, sabe? E eu comecei a ver isso como uma missão de fato. Não meramente como algo voltado apenas a aspectos financeiros, mas comecei a ver como uma missão, cara. Com a missão. E hoje eu tenho vários relatos de pacientes no grupo, de mulheres que se sentem muito bem, se sentem amadas e acolhidas, né? Então, o emagrecimento ele vai para todos esses fatores, vai além da estética, né? Perfeito. Eu gostaria de encerrar nossa segunda entrevista. E dentro do que você falou, gostaria também que você deixasse uma mensagem, Sim. porque é um estilo de vida, pelo que a gente está falando. Esse Exato. processo de saúde é um estilo de vida. Isso. E pra galera não deixar pra se cuidar tão tarde, né? Pode deixar esse recado pra gente também? Com certeza.
Se você é mulher, você sente que você tá nesse processo, né, com muita dificuldade de emagrecer, autoestima baixa, se sentindo mal, dificuldade até de se olhar no espelho, de tirar uma foto, eu posso falar tranquilamente pra você. É possível você emagrecer. É possível você dar esse primeiro passo. Basta você focar em você agora. Você já cuidou de muitas pessoas, você já cuidou dos filhos, já cuidou do marido, já cuidou dos seus pais, mas você esqueceu de se cuidar. Então eu quero falar pra você, você precisa se cuidar. Você precisa se amar. Porque se você não se cuidar, tudo que tá ao seu redor não vai funcionar bem. Então, se a mulher tá bem, cara, todo o resto vai estar bem. Então é importante agora você se cuidar. Deixa a louça de lado. Deixa tudo de lado. Vai focar em você. Ah, mas eu não vou pra academia porque de manhã eu tenho que lavar prato. Ah, não vou pra academia porque. Esquece. Foca em você agora. Porque o tempo tá passando, seus hormônios aí, né, estão sendo alterados e você não mudou ainda. Ainda há tempo. Nesse mesmo ano ainda, em 2026, ainda há tempo. Cara, basta só dar esse primeiro passo, basta querer. Então eu sempre falo, o emagrecimento feminino, ele tem os seus desafios. Tem. Mas se existe um público mais dedicado que o público feminino, eu desconheço. A mulher, ela é dedicada. Se ela botar na cabeça, se você botar na cabeça que pode, você pode. E você vai chegar no final do ano bem, entrando naquele vestido que você gosta, naquela calça jeans que você gosta. Você vai impactar, você vai sair na rua, as pessoas vão se assustar. Quem é essa daí? Meu Deus, como você tá diferente. Mas basta querer dar esse primeiro passo, dar esse start. Então é isso, é a mensagem que eu deixo. Eu tô aqui à disposição. Se você tem interesse em fazer um acompanhamento comigo, eu vou deixar o meu link aqui do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Tem o meu Instagram também, que é o camilo.nutri. Então você pode acompanhar minhas postagens. Tem o desafio de emagrecimento também, que tô sempre fazendo. Então se você quer dar um start, dar o primeiro passo, tem o desafio que eu vou deixar o link. E é isso, eu tô aqui à disposição para te auxiliar, como eu tenho auxiliado várias mulheres nesse processo.